Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu hoje vim aqui com um tema para a gente estudar junto, legislação de enfermagem, que é um tema muito recorrente nas provas, então eu quero passar para vocês tudo que pode cair na sua prova relacionado a concurso, a residência, até, na verdade, a nossa atuação profissional mesmo, né? Para a gente entender o que a nossa legislação nos traz acerca do exercício da enfermagem. Então, vamos lá comigo. Sem mais delongas. Eu sou Gisele, enfermeira concursada, mentora de estudo para concurso e hoje eu trago nas redes sociais estratégias de estudo para que você também consiga a sua aprovação em concurso público. Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam a relevância desse conteúdo. Tá? Legislação de enfermagem é um tema que sempre vai estar na sua prova de concurso. Independente de quando você faça, qual esfera você faça, vai ter pelo menos uma questão de legislação de enfermagem. E como esse conteúdo é base, você não pode se dar ao luxo de errar essa questão, porque todos os candidatos estudam bem esse assunto. Geralmente é o assunto inicial que está lá no conteúdo programático, então você tem por obrigação de acertar essa questão. Então, para te ajudar nesse ponto, eu estou aqui com essa aula, tá? E aí, entendam que quando a gente fala em legislação de enfermagem, a gente tem que ter em mente a lei do exercício profissional e o decreto que regulamenta essa lei. Então, a nossa lei do exercício profissional é a 7.498 de 1986. Ela normatiza o exercício da enfermagem em todo o Brasil. Já o decreto 94.406 de 87, ele veio para regulamentar a nossa lei do exercício profissional. Então, quando a gente pensa em legislação de enfermagem, tenha em mente esses dois documentos, a Lei 7498 e o Decreto 94.406, tá? E aí, a abrangência, né? Primeiro de tudo, entenda que a abrangência tanto da lei quanto do decreto, tá? É uma abrangência nacional, no caso nós falamos aqui a nível de Brasil, e o exercício da enfermagem, ele tem que ser exercido se o profissional ele está inscrito naquele Corém onde ocorre a atuação profissional. Então, por exemplo, se eu trabalho em Alagoas, eu tenho que estar inscrita no Corém de Alagoas. Há um tempo atrás, eu sou de Alagoas e aí eu estou inscrita no Corém daqui. Há um tempo atrás, eu trabalhava também em Pernambuco. Então, a minha inscrição de Alagoas serve para Pernambuco? Não serve, tá? Eu tinha duas inscrições. Então, toda vez que você atuar em um estado diferente, você tem que estar inscrito naquele Corém e a partir daí é que você pode desempenhar as atividades de enfermagem naquele estado, tá? E outra coisa também, entendam que a abrangência, né, com relação à equipe de enfermagem, ela é composta por enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. Então, por mais que esse conteúdo, essa partezinha inicial, esteja bem fixado na sua mente, isso para você pode parecer de pouca relevância, mas sempre é cobrado em provas. Então, tenha muito bem certo e claro isso na sua mente. Tanto em relação à inscrição do Corém, que tem que ser onde ocorre a atuação profissional, quanto à composição da equipe de enfermagem, tá? Que vez ou outra as bancas vêm e cobram esse conteúdo. E aí, na parte inicial mesmo da nossa lei, e aí eu vou sempre sinalizar para vocês aqui o que é que eu estou falando de lei, o que é que eu estou falando de decreto. Muito do decreto é o que contém na lei, mas ele contém coisas a mais, pontos a mais, que veio a acrescentar na nossa legislação, onde a lei faltou explicar ou detalhar um pouquinho mais, então ele veio para dar esse suporte também. Então, aqui, tanto na lei quanto no decreto, eles falam que, com relação ao planejamento das instituições de saúde e programação das instituições de saúde, o planejamento e a programação dessa instituição deve conter o planejamento e a programação da enfermagem. Então, não existe programar ações de saúde em qualquer instituição
de saúde, sem se pensar também no planejamento e na programação de enfermagem inserida nesse contexto, tá? E aí, afunilando ainda mais, vocês podem perceber que isso aqui é um funil mesmo. O planejamento e a programação da enfermagem precisa incluir a prescrição de enfermagem, tá? O profissional enfermeiro é que tem o poder de fazer essa prescrição de enfermagem, então não se pode pensar em planejamento de enfermagem, em programação de enfermagem e não se pensar em prescrição de enfermagem. E aí tenham em mente que a prescrição de enfermagem ela não está restrita a um paciente, ela pode estar também relacionada a uma família, a uma comunidade, enfim, a situações, a depender do contexto, mas tem que ter essa prescrição de enfermagem, tá? E aí, quando a gente vem detalhando um pouquinho mais, a nossa lei ela traz quem são os enfermeiros, quem são os técnicos de enfermagem, quem são os auxiliares de enfermagem e as parteiras, como eu falei para vocês, essa é a composição da equipe de enfermagem. E aí esse ponto também gera muita dúvida nas provas, porque as provas vão querer te confundir, dizendo que são enfermeiros e colocando lá o conteúdo de classificação, por exemplo, de auxiliar de enfermagem. Eu vou mostrar aqui um ponto a vocês que gera uma confusão se a pessoa não tiver estudado bem esse conteúdo. Então, para que você entenda, quando você vê na sua prova perguntando ou pedindo para você correlacionar quem são os enfermeiros, você tem que ter em mente que sempre vai aparecer em algum momento do contexto, a palavra enfermeiro, ou obstetriz, ou enfermeiro obstétrico, como eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe exatamente o que está na nossa lei. Então, são enfermeiros o titular do diploma de enfermeiro, e aí conferido pela legislação e tal, tudo direitinho. O titular do diploma ou certificado de obstetriz ou enfermeira obstétrica. Então, tanto a enfermeiro, só o enfermeiro, como aquele que possui também o diploma ou certificado de obstetriz ou enfermeira obstétrica. O titular do diploma ou certificado de enfermeira ou ou diploma de enfermeiro obstétrico e obstetriz registrado ou revalidado no Brasil, então aquela pessoa que fez a graduação em outro país, mas que veio e que revalidou esse certificado e que ficou enquadrado como enfermeiro ou enfermeira obstétrica, também faz parte dos enfermeiros, tá? Então, se foi registrado ou revalidado aqui no Brasil como enfermeiro, enfermeira obstétrica ou obstetriz. E aqueles que não estão abrangidos nesses incisos aqui, superiores, mas obtiveram o título de enfermeiro conforme o disposto no Decreto 50.387, de 28 de março de 61. E aí, essa parte aqui pode também gerar um pouquinho de confusão quando eles colocam esse número de decreto. Então, qual é a minha dica para você? Anota isso e revisa com frequência. Esses 3 primeiros a gente consegue fixar melhor. Só que esse último, quando ele traz aqui esse decreto, pode gerar na hora da prova um esquecimento ou uma confusão e a banca coloque outro decreto. Se ela for muito maliciosa, ela pode trazer outro decreto. Então, assim, anota no seu caderno de estudo, no seu material de revisão, faz um flashcard, mas deixa esse decreto, essa numeração do decreto também um pouquinho visível para você estar em constante revisão dele, para que você lembre. E aí tenta ir fixando o ano, por exemplo, 1961. A gente vai ver aqui nas outras classificações profissionais que tem também os anos de decreto, de legislação, aqui trata, mas 1961 a gente consegue visualizar mais para o enfermeiro, se eu não estou enganada. Vou mostrar aqui para vocês que a gente vai continuando essa aula. Mas lembra desse ano e aí vai tentando fixar aos pouquinhos, tá certo? Já quando a gente pensa em técnico de enfermagem, aí você vai ver que são técnicos de enfermagem o titular do diploma ou certificado de técnico de enfermagem. Então, a lei traz isso. Vai ter lá explicitado técnico de enfermagem e o titular do diploma ou certificado
legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, revalidado de acordo com o intercâmbio cultural no Brasil, como diploma de técnico de enfermagem, tá? Então, como eu trouxe lá a parte do enfermeiro, do mesmo jeito o técnico de enfermagem, ou titular do diploma, ou conferido no Brasil, ou aquele conferido em outro país, mas que foi registrado e revalidado, e aí como técnico de enfermagem, tá? O técnico é mais tranquilo, porque vocês conseguem perceber que só tem essas duas opções, ou o titular do diploma, que foi conferido aqui no Brasil, ou que foi conferido no exterior e revalidado, tá? E aí, quando a gente vem para os auxiliares de enfermagem, também é um pouquinho mais extenso, mas tem algumas coisas que vocês devem prestar atenção. Eu até coloquei aqui em negrito que sempre vai trazer ou auxiliar de enfermagem, ou enfermeiro prático, ou prático de enfermagem, e aqui é que pode gerar alguma confusão para algumas pessoas desatentas quando vê enfermeiro prático, tá? Não confundir. Enfermeiro prático é auxiliar de enfermagem. Prático de enfermagem é auxiliar de enfermagem, tá? Então, podem perceber que sempre vai trazer ou auxiliar de enfermagem, ou enfermeiro prático, ou prático de enfermagem. Então, vamos lá. São auxiliares de enfermagem. O titular do certificado de auxiliar de enfermagem, o titular do diploma que se refere, aí tem aqui outra lei, a Lei 2.822, de junho de 1956. Então, uma questão que eu chamo aqui a atenção é anterior à lei que fala do enfermeiro. Então, vocês podem ver e tentar fixar assim também, tá? Mas tudo que tiver relacionado a alguma lei, leva para o teu resumo, leva para o teu caderno, faz um flashcard para estar sempre esse conteúdo presente na sua mente para que você não esqueça. Eu não vejo com recorrência nas provas de concurso que eles tragam muito com relação a essas leis, essas datas. Mas uma banca que queira aprofundar mais e que queira testar mais o seu candidato pode sim trazer isso aqui e vai estar no seu direito, porque isso está na nossa lei e a gente tem que ter esse conhecimento no dia a dia, tá? E aí tem o titular ou diploma a que se refere o inciso 3 do artigo 2 da Lei 2.604 de 1955, expedido até a publicação da Lei 4.024 de 20 de dezembro de 61. O titular de certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, expedido até 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde. Essa aqui eu sempre vejo em provas. Quando mais cobram, eu vejo trazer essa parte aqui, tá? Para tentar confundir justamente o enfermeiro prático, que é o auxiliar de enfermagem, com o enfermeiro, tá? O pessoal enquadrado como auxiliar de enfermagem nos termos do Decreto-Lei 299, de 28 de fevereiro de 1967, e o titular do diploma ou certificado conferido por escola ou curso estrangeiro e revalidado ou registrado no Brasil, de acordo com o intercâmbio cultural, como certificado de auxiliar de enfermagem, tá? Então fica bem claro aqui a diferença entre enfermeiro e auxiliar de enfermagem, tá? Para vocês não confundirem quando vinha assim essa parte de enfermeiro prático e prático de enfermagem. E aí a gente tem que são parteiras a titular do certificado previsto no artigo 1 do Decreto-Lei 8.778, de 22 de janeiro de 1946, e observado o disposto da Lei 3.640, de outubro de 59. E a titular do diploma ou certificado de parteira ou equivalente, registrado ou revalidado no Brasil, de acordo com o intercâmbio cultural, como certificado de parteira, tá? E aí a gente vem para a parte que ele traz as ações que cada profissional deve realizar no seu dia a dia. E aí eu começo com a parte de enfermeiro, e enfermeiro vocês tenham em mente que tem a parte que é privativa do enfermeiro, só o enfermeiro pode fazer dentro da equipe de enfermagem, e a parte que ele faz como integrante da equipe de saúde. Então não é só dele essa responsabilidade, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, tudo que vocês verem aqui sem estar em negrito,
aqui em relação às atribuições, é porque está na nossa lei. E aí, o que tiver em negrito, eu chamo a atenção e eu vou mostrar para vocês, é o que foi acrescentado pelo decreto, tá? Então, assim, pode ficar um pouco cansativo quando você pensa e olha todas as atribuições que a gente tem que aprender, mas uma dica que eu dou é: tenham em mente palavras-chave em relação ao enfermeiro, tá? Então, quando a gente pensa, ao enfermeiro incumbe privativamente organização e direção dos serviços de enfermagem, direção de órgão de enfermagem na instituição de saúde, planejamento, organização, coordenação, execução, avaliação dos serviços de assistência de enfermagem, consultoria, auditoria, emissão de parecer sobre matéria de enfermagem, consulta de enfermagem e prescrição de enfermagem. E aqui vale ressaltar que isso está também na nossa resolução da SAI, que fala da SAI do processo de enfermagem. E aí, assim, eu chamo a atenção que na lei do exercício profissional, o que é privativo do enfermeiro é consulta de enfermagem e prescrição da assistência de enfermagem, tá? Cuidados de maior complexidade técnica e que exijam tomada de decisões imediatas, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves e com risco de vida. Então, se não der tempo até a sua prova, você tenha em mente palavras-chave que vai remeter você a pensar no profissional enfermeiro como atividade privativa, como, por exemplo, a gente tem a parte de organização, direção dos serviços de enfermagem, planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. Aí a gente tem aqui embaixo, ó, consultoria, auditoria e emissão de parecer. Isso aqui cai muito sobre matéria de enfermagem. Então, sempre tenham em mente, fiquem de olho para não ter, por exemplo, dizendo que é sobre matéria de farmácia, medicina, tudo sobre enfermagem, tá? Ó, cuidados de maior complexidade técnica e que exijam capacidade de tomar decisões imediatas. Então, assim, já dá para a gente ter em mente que aquilo é privativo do profissional enfermeiro, tá? Então, se você não conseguir memorizar isso aqui a tempo, tenha em mente essas palavras-chave para que você consiga identificar o que é privativo do enfermeiro. E aí, quando a gente vem pensar no enfermeiro como integrante da equipe de saúde, as palavras já mudam. Então, quando a gente via lá consultoria, auditoria, emissão de parecer, coordenação, execução, aqui podem perceber que a gente vai ver mais participação. Tá? A gente tem aqui em cima a participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. Então, isso não é só o enfermeiro que faz, tá? Ele faz, o técnico pode participar, o profissional médico, um farmacêutico, enfim, não é exclusivo do enfermeiro, tá? Participação na elaboração, execução e avaliação de planos assistenciais de saúde, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Isso aqui não cai não, gente. Isso aqui despenca, tá? E ele vai tentar te confundir, dizendo que isso aqui é privativo do enfermeiro. Só que quando a gente vem para prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública, isso aqui não é de forma alguma privativo do enfermeiro, tá? O enfermeiro faz e outros profissionais também podem fazer. Participação em projetos de construção, reformas de unidades de internação, prevenção de controle sistemático da infecção hospitalar e doenças transmissíveis em geral. E aí eu trouxe aqui, ó, em negrito, como eu falei para vocês, isso aqui foi acrescentado pelo decreto. Então, se você estiver estudando só pela lei 7498, isso aqui não vai... Então, se você estiver estudando só pela Lei 7498, isso aqui não vai estar contido nela. Mas quando você vai para o decreto, você vai ver que vai ter essa parte, inclusive como membro nas respectivas comissões. Prevenção e controle sistemático dos danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. Assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera, e aí abre o parêntese aqui, ó, também incluído pelo decreto, e ao recém-nascido.
Acompanhamento da evolução do trabalho de parto. Execução do parto sem distócia, tá? Porque quando tem distócia, já é para o profissional médico, o enfermeiro atua na execução do parto sem distócia. E educação visando a melhoria da saúde da população. E aí, continuando, essa parte toda aqui, todo esse slide, foi acrescentado pelo decreto. Então, quando a gente estuda a lei, ela para ali, naquele slide anterior. Mas como eu estou trazendo para vocês aqui toda a legislação de enfermagem, então essa daqui é o que foi acrescentado pelo decreto. Então, participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente aqueles prioritários e de alto risco. Então, quando a gente pensa em grupos, a gente fala em diabéticos, hipertensos, população com tuberculose, hanseníase, são programas prioritários para a saúde pública, tá? Aqui é um exemplo para vocês. Participação em programas e atividades de educação sanitária, visando a melhoria da saúde do indivíduo, da família e da população em geral. Participação em programas de treinamento, aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada, tá? Isso aqui foi muito importante ser inserido pelo decreto, que na lei não estava. Participação em programas de higiene, segurança do trabalho e prevenção de acidentes e de doenças profissionais do trabalho. Participação na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra-referência para pacientes em diferentes níveis de atenção à saúde. Participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência à saúde. Participação em bancas examinadoras, em matérias específicas de enfermagem. Gente, leiam bem direitinho, ó, aqui diz matérias específicas de enfermagem, tá? Se trouxer qualquer outro tipo de matéria, tá errado, tá? Nos concursos de provimento para cargo ou contratação de enfermeiro ou pessoal técnico e auxiliar de enfermagem. Então, vejam que o decreto, ele afunilou ainda mais, ele destrinchou ainda mais tudo o que a gente pode fazer, tá? E aí é aquela coisa que eu falei para vocês. Tenham em mente quando fala de como integrante da equipe de saúde, sempre vai vir muito participação, 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 porque o enfermeiro faz e outros profissionais também, tá? Quando a gente fala privativo, aí não vai vir assim participação e vocês vão ver que vai vir mais coordenação, organização, capacidade de tomar decisões imediatas, atendimento a paciente grave com risco de vida, tá? E aí, tem a parte da enfermeira obstétrica, tá? A enfermeira obstétrica, ela assiste a parturiente ao parto normal, ela identifica as distócias obstétricas e ela faz a tomada de providências até a chegada do profissional médico, como eu falei para vocês. A gente atua na execução do parto sem distócia, mas com distócia. A enfermeira obstétrica, ela atua na identificação dessa distócia e ela toma as providências necessárias até a chegada do médico. E faz também a realização de episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia local quando necessária. E esse quando necessária também tem que estar na sua mente, tá? Porque eu já inclusive peguei essa semana fazendo um caderno de questões para uma das minhas alunas da mentoria, e aí dizia, realização de episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia sempre. Então, assim, leiam tudo muito direitinho, estudem bem direitinho e fiquem atentos a esses pormenores, tá? Então, é quando necessário. Não é rotineiro, não é sempre, tá? É quando necessário. E aí a gente vem para a questão dos técnicos de enfermagem, né? O que é de responsabilidade do técnico de enfermagem de acordo com a nossa lei do exercício profissional e o decreto? Ele exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, tá? E aí fique atento. Quando traz essa nomenclatura, acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, quer dizer que ele vai fazer também o acompanhamento dos auxiliares de enfermagem, tá? Eles atuam auxiliando o enfermeiro, vocês vão ver aqui assistir o enfermeiro, então eles auxiliam o nosso trabalho e eles fazem também essa supervisão e acompanhamento no grau auxiliar.
e participam no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente. Então, essa parte aqui inicial é o que traz na nossa lei. Participar da programação da assistência de enfermagem, executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro. Então, tudo o que cabe à equipe de enfermagem, com exceção das atividades privativas do enfermeiro, que são aquelas que eu mostrei aqui no início, o técnico de enfermagem ele pode executar, tá? Ele só não pode fazer o que é privativo do enfermeiro. No mais, todas as outras atividades também são responsabilidade desse profissional. E aí, quando a gente vem para essa parte de assistir ao enfermeiro, ela foi incluída pelo decreto. Então, tem assistir ao enfermeiro no planejamento, na programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem, prestação de cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave, então ele precisa assistir o enfermeiro nesses momentos. São pacientes que demandam muito mais atenção, então o enfermeiro ele precisa que tenha alguém também ali lhe assistindo. Na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e em programas de vigilância epidemiológica, na prevenção e no controle sistemático de infecção hospitalar, na prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados a paciente durante a assistência à saúde, tá? E aqui eu abro um parêntese, que aqui no decreto ele traz em assistência à saúde. Na lei ele traz em assistência de enfermagem. Então estejam atentos a isso. Quando fala em assistência à saúde também é certo. Só não vai poder estar correto quando ele correlacionar com outra profissão. Mas a saúde no geral e serviços e assistência de enfermagem é certo, tá? E na execução dos programas referidos no artigo 8. E aí, esses programas são aqueles que eu trouxe aqui para vocês, da população de risco, dos grupos de risco, como eu citei, diabéticos, hipertensos, população com tuberculose, hanseníase, criança, idosos. Então, assim, todos esses também é responsabilidade do técnico, tá bom? E aí, quando a gente vem para o auxiliar de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, ele vai exercer atividades de nível médio, de natureza repetitiva. Isso aqui é bem característico, tá? Na tua prova vai vir trazendo essa informação e aí você vai relacionar ao auxiliar de enfermagem. São serviços de natureza repetitiva, envolvendo serviços de auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples em processos de tratamento. E aí, cabendo, de acordo com a lei, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, por exemplo, executar ações de tratamento simples, e aí o decreto ele vem aprofundar o que são essas ações de tratamento simples, eu vou trazer aqui para vocês no próximo slide. Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente em todo o seu ciclo vital e participar da equipe de saúde. Vejam que a lei ela está bem mais enxuta. Aí quando a gente vem para o decreto, ele traz isso aqui, ó. Faltou colocar em negrito, mas essa parte toda aqui ela foi incluída pelo decreto. Então, o auxiliar de enfermagem ele vai ministrar medicamentos por via oral e parenteral, realizar controle hídrico, fazer curativos, e aí aqui eu coloquei um asterisco, porque sempre vai depender do grau desse curativo, tá? Tem graus que são privativos do enfermeiro, e aí a gente vê lesões de grau 3 e 4, mas os outros, os mais simples, de natureza repetitiva, o auxiliar de enfermagem também pode fazer. Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema, calor ou frio. Executar tarefas referentes à conservação e aplicação da vacina. Então, receber aquela vacina, cuidar para que a organização da sala de vacina com relação à conservação de temperatura, os impressos, então o auxiliar de enfermagem ele pode e deve atuar nessa situação. Claro, não exime a participação do enfermeiro, mas aqui eu estou trazendo para vocês o que o decreto traz para a gente, que é também responsabilidade do auxiliar de enfermagem, tá? Executar o controle de pacientes e comunicantes de doenças transmissíveis, então tuberculose, hanseníase, realizar testes e proceder sua leitura para subsídio diagnóstico, coletar material para exames laboratoriais, prestar cuidados de enfermagem
pré e pós-operatório, e circular em sala de cirurgia, se necessário, instrumentar, tá? Também está no rol de ações do auxiliar de enfermagem. Executar atividades de desinfecção e esterilização, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança também. Participar de atividades de educação em saúde, inclusive. Executar trabalhos de rotina vinculados à alta dos pacientes, então aquelas orientações de alta, de seguir receita, de orientar como utilizar o medicamento prescrito, como seguir realmente a prescrição da assistência de enfermagem, a prescrição médica. Então, todo esse cuidado ele vai ter. E participar dos procedimentos pós-morte, preparo de corpo, tudo direitinho, tá? E aí a gente vem, cabe aqui ressaltar para vocês que tenham atenção, que todas as atividades, tanto dos auxiliares quanto dos técnicos de enfermagem, eles só podem ser realizados sob a supervisão do enfermeiro, tá? Então, não pode de forma alguma esse profissional fazer algum tipo de assistência sem a supervisão do profissional enfermeiro. E aí, a parteira foi a última que falta aqui para a gente, né, da composição da nossa equipe profissional. Então, a parteira incumbe prestar cuidados à gestante e à parturiente, assistir ao parto normal, inclusive em domicílio, e cuidar da puérpera e do recém-nascido. E aqui também tem uma observação importante, assim como eu trouxe dos auxiliares e técnicos de enfermagem, a parteira também só pode executar suas atividades sob supervisão do enfermeiro obstetra, quando realizada em instituição de saúde, e sempre que possível, sob a supervisão e controle de unidade de saúde, quando for realizada em domicílio ou onde se fizer necessário. Então, por exemplo, se você está, uma gestante vai parir e ela pariu no domicílio e tem uma unidade de saúde naquele território, ela também vai ter que fazer a supervisão do trabalho dessa parteira, tá? E aí o enfermeiro daquela equipe, tá? Porque o enfermeiro também que é responsável por esse profissional. E aí, uma última dica que eu trago aqui para vocês, super importante, tá? Leia o decreto e a lei na íntegra periodicamente, tá? A gente às vezes tenta confiar na nossa memória, acha que viu uma vez, entendeu, mas o entender não quer dizer que você memorizou, não quer dizer que você aprendeu, e na hora da prova, se você não revisa com frequência, pode ser que esse conteúdo você esqueça e não saiba responder a sua questão. Tá certo? E outra coisa também que eu quero dizer para vocês, se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para ser notificado a cada novo vídeo que eu trago aqui para vocês, para que a gente possa estudar juntos e construir o seu caminho para a sua aprovação. Te vejo no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!